Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer mais uma vez encontrar você aqui através desse canal do YouTube. A gente fica muito feliz, agradecido a Deus por cada um de vocês que acessam o canal Minuto Missionário Paulo Eduardo todos os dias. Você que está acompanhando esses estudos diariamente, muito me alegra, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade, né? De estar conosco aqui para juntos estudarmos a Bíblia. A gente chega aqui apenas com a palavra de Deus em mãos, buscando, não é, observar versículo por versículo, observando o contexto, o que a palavra quer nos dizer no seu original, alguns comentários de outros irmãos, enfim, estudando. Eu costumo dizer que esse aqui é o meu ambiente de estudo e eu estou abrindo essa oportunidade para colocar você como que se aqui do meu lado para estudar a Bíblia comigo. E eu fico muito feliz, agradecido a Deus pela sua vida. Eu quero agora convidar você para me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos estudando 1 Coríntios. A gente hoje vai começar a falar um pouquinho em outro assunto que Paulo abordou com essa igreja, sobre a ceia do Senhor. Existiam alguns problemas sobre a ceia, né? Em relação à ceia. Paulo vai agora no capítulo 11, Paulo pega do versículo 17 até o versículo 34 falando sobre isso. O nosso texto de hoje, 1 Coríntios 11, de 17 a 22, a gente vai estar dando uma pincelada geral sobre isso aqui, não é? Paulo destaca algumas verdades nesse texto. E a primeira coisa que Paulo vem falando aqui é algumas repreensões de Paulo à igreja de Corinto, né? Ele vai continuar falando, ele anteriormente esteve falando sobre o uso do véu, que aquelas irmãs, no afã de viver essa liberdade, queriam abolir algo que a palavra de Deus instituía, e agora Paulo volta para a igreja, não é? Paulo tinha dado um elogio para eles lá no versículo 2 aqui do capítulo 11, mas Paulo agora traz outra exortação. No 17, Paulo diz assim: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Pesado, não é? Paulo diz para eles: olha, eu vos prescrevo e não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Mais uma vez, divisão na igreja de Corinto. Aquela igreja sofria muito com divisão, a gente vai vendo isso várias vezes. As divisões na igreja haviam chegado a proporções alarmantes. Além do culto à personalidade, que nós já estudamos aqui anteriormente, em torno dos líderes, isso lá no capítulo 1 de Corinto, verso 12, agora Paulo mostra que os crentes de Corinto estavam indo à igreja e voltando para casa pior do que foram. O culto na igreja estava desembocando num esnobismo perverso, perigoso, odioso, e essa divisão por parte dos ricos e dos pobres daquela igreja. Isso era terrível. Eles estavam desprezando os pobres. Os ricos estavam desprezando a igreja e envergonhando os pobres. Estavam desprezando os pobres no ambiente da igreja. Isso era terrível, estava gerando por parte da igreja uma certa separação, segregação entre ricos e pobres naquele ambiente. O verso 21, Paulo diz assim: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Está entendendo o que estava acontecendo lá naquela igreja? A ceia, ela era precedida pela festa ágape, a festa do amor. Isso é mencionado lá em Judas
12, né, fala dessa festa. No dia em que a ceia do Senhor era celebrado, servia-se refeição, uma refeição completa, os crentes comiam, repartiam, confraternizavam, e depois, nesse clima de comunhão, eles então celebravam a ceia do Senhor. Então a ceia era precedida de um momento de intensa comunhão entre os irmãos, né? Eles comiam, festejavam, celebravam, compartilhavam entre todos os irmãos e depois celebravam a ceia. E essa foi uma prática da Igreja Apostólica que no decorrer da história se acabou, não é? Perdeu-se. A festa ágape, a festa do amor, não era apenas um tempo de comunhão, mas, como nós dissemos, era um tempo, sobretudo, de demonstração de amor entre os membros mais pobres da igreja. Era um tempo em que eles desfrutavam da plena comunhão, uma vez que todos traziam de casa alguma coisa para comer, uma espécie de junta-panelas, de junta-pratos. A gente faz isso às vezes aqui na igreja onde nós congregamos, não é? Cada família traz algo e a gente monta uma mesa e nós todos comemos daquela mesma comida. E nessa ocasião aqui de Corinto era uma oportunidade onde os crentes mais pobres tinham de comer uma boa refeição, não é? De comer bem, pelo menos uma vez por semana, visto que a ceia, nós entendemos aqui, era realizada semanalmente. E pela graça de Deus, nós onde congregamos, nós também temos esse hábito de celebrar a ceia do Senhor todos os domingos. Existem grupos que celebram mensalmente, mas nós entendemos a periodicidade semanal, até mesmo relatada em Atos, e nós celebramos também a ceia semanalmente. Nessa ocasião aqui, a ceia era celebrada todos os domingos e era uma oportunidade daqueles irmãos mais simples, mais pobres, terem condições de comer uma boa refeição. E depois desse banquete, que eles comiam bem, então eles celebravam a ceia do Senhor nesse clima de unidade, nesse clima de fraternidade. Como é bom, não é? Essa comunhão. Muitas vezes as pessoas não entendem e existem até algumas brincadeiras, né? Mas crente come muito, não é? E realmente, essa expressão da comunhão, e a gente vê muito isso em Atos 2, ele parte muito desse princípio de comer juntos. E é por isso que nós sempre fazemos questão de termos tempo de confraternização. Então, quase sempre nos nossos encontros tem aquele tempo do cafezinho, do lanche. E qual que é a razão disso? É um tempo de estar junto. É um tempo de conversa. A gente lamenta muito que hoje, principalmente isso em grandes centros, não é? As pessoas não têm mais tempo de estarem juntos. A gente fica triste em ver quantas igrejas hoje, a maioria dos membros chegam, o culto já está começando, e saem na última oração e quase não tem tempo nem de falar, de estar junto com os irmãos. Devido a muitas circunstâncias. Isso você não cria vínculos, isso você não cria uma comunhão forte. E nós temos lutado por isso e prezado isso, e era uma prática que existia na igreja primitiva, e hoje a correria do dia a dia tem tirado isso. E como é bom a gente estar junto, como é bom a gente ter tempo para comer junto, para conversar. E era uma prática que existia. O problema é que a igreja de Corinto, ela começou a dividir nesse momento. E a gente vai estudar isso aqui no próximo encontro. Ela começou a segregar. Então os pobres comiam de cá e os ricos comiam de cá. E depois dessa separação, eles queriam sentar para cear juntos. E Paulo vai exortando isso. Mas eu quero deixar hoje aqui, apenas para nossa reflexão, a importância desta festa do amor, dessa festa ágape, desse tempo de compartilhar, de confraternizar. A igreja primitiva tinha isso e nós precisamos manter isso para fortalecer a nossa unidade, para estarmos juntos, não é? Em tempo de tanto individualismo, de tanto egoísmo, a gente ter tempo junto, isso é extremamente importante, não é? Deus te abençoe. A gente vai seguir falando isso aqui nos próximos dias, o porquê que Paulo chama a atenção da igreja de Corinto. Te espero nos próximos encontros.